Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe de Deus, Maria Santíssima. No 14º domingo do tempo comum, nós vamos celebrar a solenidade de Pedro e Paulo. São Pedro e São Paulo, dois grandes santos, duas colunas da igreja, dois grandes evangelizadores. Ele e os outros apóstolos são os iniciantes, são os discípulos do caminho. Eles percebem que junto aos judeus não tinha condições de fazer sua atividade missionária e levar Jesus Cristo a todos. Então eles se separam e seguem, assim como exemplo do mestre, nas comunidades, nas diversas regiões, levando a mensagem do reino de Deus, a boa nova. O Atos dos Apóstolos pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira, do capítulo 1 ao capítulo 12, que vai nos falar da evangelização de Pedro, de toda a atividade missionária de Pedro, que tem sua culminância no batismo de Cornélio, um pagão. Ele e sua família são batizados. E quando se fala família, lógico que nessa família tem crianças. Todos foram batizados. O reino de Deus é para todos. Do capítulo 13 ao capítulo 18, vai nos falar da evangelização de Paulo, as suas viagens missionárias, suas viagens junto ao mundo pagão, ao mundo dos gentios. Quando nós falamos de pagãos, nós falamos aqueles adoradores de uma religião chamada Pagos, do grego, aonde eles acreditavam na prosperidade, na fecundidade, através de ações impuras, através de orgias, né? Onde havia até relações sexuais nos campos, né? pela fecundidade, enfim, eram os gentios. Aliás, os pagãos. Os gentios era aquele povo que não aderiram de forma nenhuma à fé judaica. Eles não acreditavam em Javé, eles não acreditavam em nosso Deus. Prosélitos é aqueles que eram convertidos à fé judaica, a seguir os judeus. Pois bem, meus irmãos, é nesse campo, é nessa realidade que os discípulos de Jesus, não só os 12, mas todos os que aderiram, todos os que acreditaram, e os Atos dos Apóstolos nos mostram essa grande dificuldade, porque a perseguição não era só do Império Romano, a perseguição aos cristãos era também, principalmente, do povo judeu, que não aceitava Jesus, não via Jesus como Messias, como Salvador, e nós sabemos muito bem disso. E eles, os sacerdotes, os religiosos judaicos, impulsionavam as autoridades, como Herodes, César Augusto, imperador, e tantos outros, a perseguir os cristãos, a prender, açoitar e até condenar à morte, que é o fim desses dois grandes apóstolos. Tanto o Atos dos Apóstolos nos traz, seria muito bom nós cristãos lermos várias vezes Atos dos Apóstolos, para ver como eram as comunidades daquela época e perceber que muitas dificuldades, muitos problemas que nós enfrentamos hoje em nossas comunidades, já naquela época também as comunidades do Atos dos Apóstolos enfrentavam. A primeira leitura nos traz, como eu já falei, a pessoa de Pedro. Pedro, esse personagem importantíssimo no processo de evangelização. Pedro anuncia com coragem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e vai ao seu ponto máximo, que é até aos pagãos, né? Batizando Cornélio e sua família, como eu já falei. Paulo evangeliza o mundo dos gentios, o mundo daqueles que não acreditavam em Javé, não acreditavam em Deus. É bom a gente entender isso. O povo judeu acredita no nosso Deus, acredita em Javé, o Deus do Antigo Testamento, né? O Deus dos nossos profetas, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Já o povo pagão no mundo afora não acreditam de forma nenhuma em Deus do Antigo Testamento. Acreditam em diversas divindades. Duas realidades
de evangelização. E com a iluminação do Espírito Santo, esses apóstolos têm êxito em suas missões. Muitos são os convertidos. Muitos são os que acreditam no Senhor nosso Deus. Portanto, a perseguição a este povo vem do Império Romano, mas principalmente dos judeus, porque eles veem de que os apóstolos, em todas as suas ações missionárias, estão logrando êxito. Tiago é assassinado, a espada de Tiago, em Jerusalém. Ele é o bispo de Jerusalém. Vamos perceber que para o apóstolo Paulo integrar esse grupo não foi fácil. Nós temos a história que Paulo caiu do cavalo. Você vai ler lá na Bíblia, no Atos dos Apóstolos, que Paulo não caiu de cavalo nenhum. Até porque as viagens feitas pelo deserto e tudo não eram feitas de cavalo, não eram feitas de burro, de jumento, porque esses animais não aguentam e não tem alimentação para eles. Mas os desenhos, as pinturas ao longo da história traz Paulo caindo de um cavalo. Mas para mostrar o quê? Que Paulo caiu em si. Saulo perseguidor passa a P de perseguidor a P de Paulo, aquele que evangeliza, aquele que leva o evangelho, a mensagem de salvação para todos nós. Então, gente, Pedro, preso pela ação do Espírito Santo, recebe essa grande luz. O anjo manda, aperta o cinto, calça sandálias, bota o manto. O manto representa o poder, a estola sacerdotal, o poder imbuído, dado por Deus para evangelizar. E vai, e leva ele para fora das amarras das cadeias, abre todas as portas. Para quem tem fé, para quem acredita, todas as portas irão se abrir para que você evangelize, para que você leve a mensagem de Deus a todas as criaturas. Nessa grande luz que aparece para Pedro, também aparece para Paulo, levando ele a cair em si, levando ele a perceber que o Deus Javé é o mesmo Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E no Evangelho, nós temos essa leitura, essa boa nova muito bem conhecida. Que dizem de mim? Quem sou eu? Olha, Jesus se preocupou com o que falavam dele. E Pedro vai dizer que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. E Jesus vai dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Olha o que Jesus diz. Esta pedra, não é essa. Porque a pedra é Jesus, a rocha é Jesus. É em Jesus que se ergue a igreja. Pedro é o líder, né? Pedro é aquele que joga, que vai, né? Que vai evangelizar, que vai levar essa mensagem até os confins do mundo, assim como Jesus pediu, juntamente com todos os apóstolos. Então, olha, luz, pedra, cinto, manto. Está preparado para ser lançado. Está preparado para ir, para trazer para a igreja muitos e muitos cristãos. Nós somos convidados a isto. Portanto, meu povo, na leitura de Paulo nós temos aquela frase heróica dele: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé e agora vou receber o prêmio, a coroa de justiça. É nosso dever de todos nós sermos evangelizadores, ambos martirizados. Pedro não aceitou ser crucificado de cabeça para cima, de cabeça para baixo. Humildade. Não pode ser crucificado como mestre. Paulo, talvez muito por ser doente, não foi crucificado. Ele já estava quase morto e decapitado. A tradição conta que onde sua cabeça caiu, formou-se 3 fontes d'água: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nossas comunidades, que nós possamos seguir com fé, com confiança, acreditar que nós vamos conseguir vencer. É o amor que nos leva a ir ao encontro do outro. E eu termino questionando, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanta morte, de tanta fome, de tanto sofrimento, será que eu estou saindo, igreja, bispo, padre, leigos, agentes pastorais, todos nós,
Será que estamos saindo da nossa zona de conforto e indo ao encontro dos mais necessitados, não só de roupa, de calçado, de alimento, mas de amor, de carinho, de afeto, de atenção e de evangelização? Estamos indo às periferias da nossa cidade, da nossa comunidade? Estamos ouvindo os clamores desse povo? Porque é isso que Deus pede de cada um de nós, de cada cristão. Nós precisamos ser evangelizadores. Evangelizar no púlpito, evangelizar dentro da igreja é fácil, não é complicado. Mas ir ao encontro do mais necessitado, do que mais precisa, é o que nós precisamos fazer. Amém?